Hey pessoas, eu sou a Safira e só parece que esse canal foi de Americanas, tá? Ele está aqui, ele vive. Falei que ia voltar, que não ia sumir, essas coisas, né? E nada. Não vou explicar toda essa minha pausa, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre os dias que vão ter vídeos, os dias que não vão ter, eu deixo tudo isso muito mais esmiuçadinho no meu Instagram. Então as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Eu converso mais sobre o meu tempo e a minha vida por lá. Aqui é só sobre literatura mesmo, galera. Então eu não quero aqui também ficar enrolando, porque a gente tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Já que eu tô há muito tempo sem falar sobre vídeo, praticamente mais que meio do ano passado não trouxe conteúdo aqui no canal, porque eu não li nada, eu resolvi trazer todos os livros que eu li ano passado, que foram pouquíssimos. Foi o fiasco, eu li 10 livros. Na verdade, eu nem li 10 livros, que 3 deles eu acho que são HQs ou mangás, então tipo assim, menos ainda, né? Sangue do Cordeiro. Mas a gente também não vai comentar esse atraso das minhas leituras, não. A gente só vai falar realmente como eu não trouxe resenha, como eu não trouxe a minha opinião, como eu realmente deixei esse canal totalmente sem conteúdo. Eu vou trazer todos os livros que eu li ano passado e a minha opinião sobre cada um deles, tá bom? Então, se você quer muito saber quais foram e o que eu achei deles, é só continuar assistindo. O primeiro livro que eu li foi A Era do Ressentimento, do Luiz Pondé. Eu sou apaixonada por esse autor em específico, tá, gente? Ele é professor, ele tem doutorado em filosofia. Na verdade, se você pesquisar um pouquinho aqui no YouTube, na internet, você vai ver que eu sou apaixonada por 3 professores, doutores do que eles falam, mas 3 professores, que é o Karnal, o Cortella e o Pondé. O Pondé, ele é um pouquinho dos 3, o mais bruto na hora de falar. Eu já falei dele aqui no canal, já trouxe alguma resenha de um livro que eu li dele, que ele é um pouquinho mais pessimista, ele não tem meias palavras, ele não tá muito interessado em saber se vão cancelar ele ou não por ele pensar da forma áspera, talvez essa seja a palavra, do jeito que ele pensa, né? Ele acha que a gente está evoluindo, mas não de uma forma positiva. Ele acha que as pessoas estão ficando mais idiotas, que o jovem hoje é um imbecil. Assim, resumindo, né? Ele vê muitas negatividades na nossa evolução. E eu gostei bastante de conhecer um pouco dessa versão, porque todo mundo sempre fala que a gente está evoluindo, mas evoluindo de uma forma boa. E como ele sempre fala, muitas coisas evoluem e muitas evoluem de uma forma pior. Por exemplo, um câncer no cérebro, ele evolui, mas nunca de uma forma positiva. Enfim, esse livro vai retratar então a opinião dele sobre esse assunto, sobre a minha geração, sobre a geração atual. Ele também fala muito sobre a internet, sobre o perigo de opinar quando você não sabe do que você está falando, ou de simplesmente atacar as pessoas na internet. Como que a gente não estava, de certo modo, preparado para esse avanço tecnológico que teve. Ele coloca muitos pontos que eu acho muito interessante no livro, principalmente falando sobre respeito, sobre as atitudes das pessoas hoje em dia. Eu não posso dizer que eu concordo com ele 100% e nem que eu discordo com tudo que ele fala, porque é o que eu falei, ele tem uma visão pessimista, mas muitas das coisas são verdade, são fatos. A gente vê que a internet ela tá bem cruel, ela tá bem maldosa, as pessoas estão bem desrespeitosas, elas acham que a liberdade impõe que elas podem falar sobre o outro de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu achei esse livro bem interessante, mas avisando, é um livro de um filósofo, né? É como se ele estivesse conversando com você. Então algumas pessoas podem achar chato e maçante. Então eu recomendo para vocês a opção, né, de vocês ouvirem ele, tem audiobook aqui mesmo no YouTube, tá bom? O segundo livro que eu li foi Roube como um Artista. Foi indicação do GF, na verdade. Ele leu isso ano retrasado e aí eu falei que eu queria colocar uma meta pra mim do ano passado. Coloquei e li. Assim, eu tava empolgada no começo do ano passado. E eu achei esse livro fantástico, mas, novamente, um pouquinho maçante, porque não é uma história. Então, é um cara falando o que ele acha e ponderando argumentos, né, pontos. Basicamente, você tá estudando, aprendendo. Então, não é um livro divertido, não é um livro emocionante. Mas, nessa categoria de um livro de aprendizado, um livro mais tipo autoajuda, eu gosto bastante porque eu achei ele menos maçante do que são a maioria. Mas não deixa de ser uma leitura mais chatinha, sabe? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Enfim, eu gosto bastante do que esse autor traz
Quando ele fala assim, roube como um artista, a primeira coisa que vem na nossa mente é plágio, né? Eu não posso copiar outro artista. Mas ele ele traz um ponto que eu acredito bastante porque é uma coisa que está escrito na Bíblia, tá, gente? Na Bíblia está escrito assim, não há nada de novo sobre o sol. Tipo assim, sempre vai ter alguém que já fez algo semelhante ou parecido com aquilo. E criou algo novo baseado em outra coisa, baseado em outra obra. Basicamente é isso que o autor fala. O autor fala que não adianta a gente achar que vai criar algo novo do nada, do original, do único. Eu tô olhando para a parede aqui e bum, vai surgir uma ideia fantástica. Já aconteceu isso com algumas pessoas, eu acho, mas é bem raro. Ele mesmo fala como que a gente pode se inspirar em outros trabalhos, se inspirar em outras obras, em outros artistas e nem por isso ser um plágio ou deixar de ser menos incrível, menos original. Mas lembrando, galera, eles sempre deixam muito clara a diferença de se inspirar e do plágio no livro, tá? Um livro bem interessante. Eu acho que qualquer pessoa com espírito artístico gosta de desenhar, de cantar, de compor, de escrever. Você vai gostar de ler esse livro, você vai se sentir um pouquinho mais motivado a buscar a sua inspiração. Recomendo também, foi uma leitura bem legal. O terceiro livro que eu li foi Cães e Gatos, que eu ganhei de uma amiga minha de aniversário, se eu não tô me enganada. E é um HQ, quadrinhos bem curtinho, dá pra você ler tranquilo isso aqui em 1 hora ou menos ainda. E ele fala muito sobre a diferença de um cão para um gato, né? E, tipo assim, como que duas coisas podem amar, duas pessoas, dois seres vivos conseguem amar, mas demonstram de formas diferentes. Tipo, não é porque a pessoa não é igual a você que ela não sinta as mesmas coisas, não é porque ela não tá chorando que não dói, que não machuca, não é porque ela não diz que ela não sente. Eu acho isso bem interessante porque eu já tive cachorro e agora eu tenho a Luna e a Paty, que são duas gatinhas, uma bem idosa, que é da minha tia, e uma que é minha mesmo. E esses quadrinhos, assim, é fantástico como que o autor captou realmente o que são cães e gatos, entendeu? Eles são muito diferentes, mas são exatamente o que tá aqui, gente. Se você não tem bichinho, lê isso aqui porque é exatamente o que tá aqui. Se você tem, você vai se identificar muito com os diálogos, com as situações, com o que cada um gosta de uma coisa, cada um demonstra de um jeito. Eu acho super fofo, eu amo cães e gatos de qualquer forma, mas eu achei incrível, é um livro muito fofinho, que dá aquele quentinho na barriga de você ver que o seu bichinho faz isso aqui mesmo, e com essa mensagem, né? Não é porque são diferentes que são menos especiais. Eu acho bem da hora isso. O quarto livro que eu li foi Mostre o Seu Trabalho, que é do mesmo autor de Roube como um Artista. Francamente, eu lembro muito pouco desse livro, tá, gente? Vocês vão ver ao longo dessa lista aqui que eu tava muito empolgada no ano passado para ler livros para me aprender, sabe? Para eu tirar conhecimento dos livros, coisas assim. Eu não queria ler tanto livro só para diversão, só para entretenimento. Só que eu não lembro nada. Eu lembro que eu adorei Roube como um Artista. Eu achei bem divertido e diferente dos livros normalmente desse gênero. E aí eu li Mostre o Seu Trabalho e eu não gostei, eu não senti a mesma coisa. Não foi ruim porque eu consegui terminar. Eu li relativamente rápido para um livro que eu não estava achando tão interessante, mas eu não lembro absolutamente nada. Depois eu li do 1000 a 1 milhão, que também foi nessa vibe. Eu quero ler autoajuda, eu quero ver como que eu quero achar livros dessa vibe que eu gosto, enfim. Não lembro desse livro. Na verdade, eu achei um livro muito arrastado. Eu lembro que eu tive que voltar e ler várias vezes a mesma coisa, mesmo assim eu não entendia, ou eu não captava, eu distraía, eu tinha que voltar de novo, e eu acabei achando a leitura muito maçante. Eu não sei se eu não estava na hora de ler esse livro, se eu não estava achando interessante. Eu gosto muito de conteúdo sobre planejamento financeiro, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, mas eu não estava gostando desse livro. Eu não tenho nada contra o autor, coisa assim. Eu sei que é um autor que sabe muito do que está falando, mas eu não achei bom, gente, assim, pra ler, sabe? Eu não gostei, não foi a minha vibe. Talvez assistir os vídeos desse cara eu prefira do que ler o livro dele, porque eu não achei bom, não. Depois eu li esses presentinhos aqui de uma amiga minha, o Boa Noite Pum Pum 1 e 2,
que é um mangá. Eu adoro o design, eu adoro os desenhos, a gráfica, as cores. Eu sou literalmente apaixonada por essas cores mais vivas, sabe, mais fortes. Eu amo essas capas. Eu já falei que independente de gostar ou não dessa série de mangás, eu vou colecionar esse mangá. E aí ela me deu de presente esses dois. Gente, pra quê? Eu já imaginava que eu não fosse gostar, porque livros ou qualquer coisa muito hypada eu normalmente não gosto. Eu não sei o que acontece comigo, que eu sou totalmente contrário do que tá hypando demais. Autores, livros, filmes, séries, é tudo isso. Só que falaram que era muito inovador, que isso aqui era, meu Deus, retratava vida, depressão e não sei o que, nossa, falaram muito desse livro, tipo assim, que era uma mudança de vida. Eu não tava colocando muita fé e não tô, eu acho que eu tô lendo errado. Eu falei isso no Instagram pra quem me acompanha lá, eu falei, gente, eu tô lendo Boa Noite Pum Pum errado, porque eu não tô achando nada de revolucionário, inovador, nem nada disso. Ele se vê como um pássaro, porque ele é diferente de todo mundo, ele se sente diferente de todo mundo. Tem uma família problemática, como a maioria das famílias tem alguns problemas, né? Mas a dele literalmente ultrapassa bastante. E a vida dele tem os mesmos dramas adolescentes que basicamente todo mundo sofre. Primeiro amor, primeiro beijo, primeira mentira, primeiro rolê com os amigos falando besteira. Então, tipo assim, é só um adolescente descobrindo tudo. Aí que tá, todo mundo falou que é isso, a série, um adolescente descobrindo coisas. Eu não acho isso revolucionário. Sinceramente, todo mundo foi ou vai ser um adolescente fazendo merda. Eu acho, na verdade, bem comum e bem sem graça. Eu demorei muito pra ler isso aqui porque eu não ligava, eu não me importava com ele, tadinho. Eu fico com dó da vida dele, mas, tipo assim, me identifiquei, eu passei por um monte de situações que ele passou aqui. Só que, tipo, é a vida. Você vai passar por algumas dessas situações e isso não tem nada de novo e exclusivo desse mangá, sabe? Talvez seja porque eu só li esses 2 primeiros volumes. Falam que melhoras, mas, tipo assim, se eu não quisesse colecionar isso aqui, eu não leria, entendeu? Então, tipo assim, lê como um mangá normal, como uma história bobinha pra você passar o tempo. Não espera encontrar profundezas e filosofia aqui não, porque eu mesma não encontrei. Ou eu tô lendo errado, vai ver isso. Depois desse livro, eu li A Lei da Atração. Eu não lembro se eu estava num grupo de leitura e eu tinha que ler isso. Eu não lembro por que eu li isso aqui. E, sinceramente, outro livro que eu li por ler, comendo o livro para eu poder trazer alguma coisa aqui pro canal, não trouxe, não entendi, não lembro do livro. Então, tipo, eu não lembro se o livro tá falando de uma lei realmente existente ou se é aquelas coisas de, tipo, seja uma pessoa atraente, atrativa. Eu simplesmente não consigo me lembrar dessa leitura. E isso é horrível. Eu normalmente lembro, pelo menos, a moral do livro, né? Mesmo que faz muito tempo. Mas não lembrar da leitura em si, ou do que eu senti lendo, nem nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Então, eu realmente acho que foi algo bem não importante, indiferente, não recomendo pra vocês. Depois eu li Entrevista com o Vampiro, gente. Eu li o e-book porque eu já tinha ganhado a HQ. Teve um ano, não sei que ano foi. E eu li, eu amei. Eu amo histórias com vampiros, vocês sabem. Eu amo mais as histórias dos vampiros de antigamente, né? Os vampiros ruins, criaturas cruéis que matam realmente, não que brilham no sol nem nada do tipo. Eu gosto dessas histórias. Eu amo histórias vampirescas, mas que os vampiros são retratados como demônios. Eu gosto muito disso. Enfim, li a HQ. O meu mal foi ler a HQ antes de ler o livro, porque eu sou assim, se eu sei o que vai acontecer na história, se eu tenho uma noção de como me tira totalmente a vontade de ler o livro. Eu não posso ver um filme antes, nada antes. A leitura, ela não vai pra mim nunca, ela nunca chega num ponto onde eu começo a ler fluidamente. Eu simplesmente acho chato do começo ao fim, porque eu meio que já conheço a história. Só que eu não sabia quando que eu ia ganhar Entrevista com o Vampiro da Anne Rice, o livro, e eu acabei lendo o HQ. Só que eu me apaixonei pela história, eu amei de verdade, e aí eu li o livro em e-book, e eu amo essa história novamente, eu achei incrível. Eu achei arrastada porque eu já sabia a história, isso é péssimo. E outra coisa,
é como se realmente fosse uma entrevista. Então há momentos que a história para porque o entrevistado tá com medo do vampiro, ou tá conversando, trocando uma ideia com ele. Isso eu achei diferente, mas talvez um pouco cansativo também. Mas a história é incrível, assim, se você gosta do gênero vampiresco, raiz, tá, gente? Você vai amar, eu amo essa história. Novamente, tem a HQ, se você quiser, eu não achei tão diferente, isso também é um ponto muito positivo, eu gosto bastante quando não fogem muito da obra original. Machado de Assis, gente, um autor que eu sou apaixonada, eu descobri que eu amo ler por causa de Machado de Assis, eu acho ele inovador, eu acho único, eu acho incrível a forma como esse cara fazia, né, no caso, fazia literatura, de verdade, não existe um autor de dentro ou de fora do Brasil que escreva ou que aborde a literatura como esse cara fazia. Eu acho incrível, literalmente, eu sou apaixonada no Machado de Assis. Então eu sabia que eu adoraria voltar a ler se eu lesse uma das obras dele. E eu escolhi O Alienista, que é uma obra conhecidíssima. Muitas dessas obras até pedem pra gente ler na escola. E eu li. Gente, me apaixonei de novo, voltei a ler por causa desse livro. O que acontece? É um livro relativamente curto, perto de outras obras do Machado de Assis. Então dá pra você ler. É um livro muito gostoso. Eu ri lendo esse livro. Eu gosto muito do humor do Machado de Assis, que é uma coisa que você tem que estar prestando atenção para entender. Mas quando você percebe a ironia, o sarcasmo, gente, eu dou muita risada. Eu gosto muito desse jeito que ele fazia desse jeito que ele usava o humor na obra. Só que é uma leitura mais, né, gente, mais antiga, com palavras mais antigas, uma época diferente. Mesmo assim, a sacada é ótima e é um livro que eu recomendo pra todo mundo, porque é um livro muito legal. Assim, é mais chatinho porque é uma leitura antiga. Pra mim, não importa, tá? Porque eu já tô acostumada a ler livro assim, eu gosto. Mas é um livro que você vai demandar um pouquinho de tempo pra entender o Machado de Assis, que tem uma linguagem diferenciada, mas vai valer a pena. É um livro muito legal. E eu gostei muito da moral do desfecho. Novamente, ele arrebentando, assim. Foi pra finalizar o ano com chave de ouro e começar esse ano lendo bastante, porque eu gosto muito da escrita desse cara, gente. Se é um autor que, de verdade, revolucionou a literatura e nunca vai deixar de ser único e original, é esse cara. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha que eu fiz, tá, gente? Se vocês quiserem acompanhar essas resenhas em tempo real, saberem o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô achando desses livros, sem ter que esperar a edição dos livros saírem, eu recomendo vocês me seguirem nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, que é a que eu mais estou usando. Eu não uso muito, mas a que eu mais uso é o Instagram, simplesmente para deixar vocês, assim, por dentro de todas as novidades da minha vida e do canal e das minhas leituras, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.